Sejam bem-vindos ao canal do YouTube da MR Advocacia Especializada. Eu sou a doutora Tainá Damas, sou advogada civilista, especialista em Direito Processual Civil e hoje o tema do vídeo é quem fica com um bem imóvel num divórcio ou numa dissolução de união estável. Bom, esse tema é muito relevante porque a maior parte dos divórcios, a maior parte das partilhas que ocorrem no divórcio, elas são sobre um imóvel, que às vezes é a maior parte do patrimônio do casal. E tem algumas variantes e algumas questões que elas devem ser levadas em consideração quando vai se realizar a partilha deste imóvel. Primeira coisa que a gente tem que analisar é qual o regime de bens? Qual o regime de bens que regeu o casamento? Se for comunhão parcial de bens, a gente sabe que tudo aquilo que foi constituído dentro da união deve ser partilhado em partes iguais. Se for comunhão universal, tanto dentro do casamento quanto às vezes bens anteriores que vieram de herança também são partilhados. Na separação total, aí depende muito do contrato, do que está no registro, né? Porque o que vai ser levado em consideração é aquilo que está no registro do imóvel. Existem outros regimes que são aplicáveis no nosso ordenamento jurídico, porém eles não são muito utilizados. Então a gente vai falar aqui hoje, especialmente quando tem que haver a partilha de bens sobre determinado imóvel. Porque, claramente, como eu falei para vocês, na separação já tem pré-estabelecido quem é dono de cada parte. Então cada um é dono do seu próprio bem. Então, vamos lá. Quando a gente está falando da comunhão parcial ou da comunhão universal, que a gente tem que partilhar bens, se o imóvel ele é comum, a separação ocorre em 50% para cada parte. Então, acontece que quando é determinada a partilha, lá no final do processo, ou as partes entram num acordo, é legal que é 50% para cada parte. As partes podem acordar de uma outra forma? Pode. Mas quando a gente está falando de um único bem, e nós estamos falando de uma separação que as partes não vão ficar mais juntas, é óbvio que elas não querem continuar tendo um vínculo. Por exemplo, eles têm um único imóvel e eles vão ficar as duas partes com o nome na matrícula. Não faz sentido. Se a relação conjugal, a relação da união estável, ela finalizou, é muito importante que seja finalizado também esse ciclo de partilhas de bens, que fique para que cada um siga a sua vida da melhor forma possível e possa fazer o que quiser com aquele determinado bem, né? Então, quem fica com o imóvel? Se as partes elas sentarem, ajustarem que uma delas vai ficar com o imóvel, a outra deve ressarcir aquela que não ficou com ele da parte que lhe cabe. Então, vamos supor que tem um imóvel no valor de R$100 mil. Então, pressupõe-se, diante do regime de bem, que cada parte vai ficar com 50%. Aquela parte que quiser ficar com o imóvel deve ressarcir a outra no valor de R$50 mil, nesse exemplo aqui que a gente colocou. Mas, vamos considerar que o imóvel é financiado. Nessa situação, modifica-se um pouco as circunstâncias. Por quê? O imóvel financiado, ele não constitui integralmente o imóvel, né? Não constitui integralmente o patrimônio do casal. O que constitui é o valor que já foi pago pelo imóvel. Então, deve-se considerar aquele valor que foi dado de entrada, quando que foi feito, como que ele foi feito, quem que efetuou o pagamento dessa entrada e fazer a apuração de todas as parcelas que foram pagas até o momento da dissolução do casamento ou da união estável. Então, façam um apurado de todos aqueles valores que foram pagos e aí sim a gente tem o que vai ser partilhado. Até quando você faz um financiamento, o imóvel na matrícula, ele ainda não se encontra em seu nome, ele fica com alienação fiduciária, que ele é do banco, mas quando eu terminar de pagar, aí ele vai para as partes, né? E aí, nesse sentido, quando vai fazer essa partilha, uma das partes pode ficar com o imóvel integralmente? Sim. Em termos gerais, tem que ser partilhado tanto o valor que foi pago pelo imóvel, quanto a dívida que ainda está ocorrendo, que é do financiamento. Então, tanto o que foi pago quanto a dívida, ela deve ser partilhada.
Porém, quando uma das partes pretende ficar com o imóvel e às vezes vai assumir esse financiamento, ela deve ressarcir, né, a outra parte daquilo que já foi pago e ela assume o saldo devedor. Então, é uma possibilidade. Outra possibilidade é vender o imóvel, quitar o financiamento e depois partilhar aquilo que sobrar, descontada a despesa, descontado o saldo devedor, e aí apura-se efetivamente o final, né, o saldo que vai ficar para cada uma das partes. Caso as partes não entrem num consenso, quem vai decidir como vai ficar esse imóvel é o juiz, né? Então, o juiz, na sentença, ele vai determinar de acordo com o regime de bens, de acordo com aquilo que foi pré-estabelecido quando do casamento. E agora, tem uma outra situação que ocorre muito. Quem fica efetivamente no imóvel até que se resolva a situação da partilha. Porque tem um casal que às vezes ele tem um único imóvel e a família morava naquele imóvel, tem filhos e precisa se resolver, porque se o casamento, se a união estável, ela se finalizou, cada um vai seguir sua vida, não faz sentido, né? Claro que cada um tem a sua vida, que pode determinar da forma que achar melhor, de viverem no mesmo teto. E sendo um único imóvel, quem vai ficar nessa casa? Quem que vai habitar essa casa? Essa pessoa tem direito a outra que não ficou, né, tem direito de ser ressarcida de alguma forma? Bom, quando a gente fala de um único imóvel e que um dos cônjuges sai do imóvel, existe sim uma preferência de que quem fique na casa é aquela pessoa que detenha a guarda dos filhos menores, porque pressupõe-se que a parte que tem os filhos menores, que é o guardião dos filhos menores, ela necessita de habitação. E aqui não mesmo que nós estejamos falando de um divórcio, nós não estamos falando do direito das partes, dos cônjuges, dos ex-cônjuges. Nós estamos falando do interesse da criança, do interesse dos menores, que ele se sobressai, obviamente, ao direito das partes que estão litigando ali num divórcio. Então, a preferência de habitação é daquele que detém a guarda dos menores. Existe uma lei, que é a lei do programa da Minha Casa Minha Vida. Nele tem especificamente, no artigo 35, uma determinação que o imóvel financiado por esse programa, ele fique com a mulher. Mas, em primeiro momento, pode parecer que é apenas pela condição de mulher, mas não é. O parágrafo único do mesmo artigo, ele fala que, independentemente da pessoa que vai ficar, se é o guardião, o pai, a mãe ou quem quer que fique com ele, essa pessoa que tem preferência. Então, o caput do artigo, né, o artigo principal, a parte de cima do artigo, fala que seria a mulher que tem preferência para ficar nesse financiamento. E, inclusive, mesmo se eventualmente ela não conste no contrato em primeiro momento. E o banco, no caso que ele é pela Caixa Econômica Federal, ela tem que aceitar essa troca de titularidade. Agora, se não for nesse programa, se não for nessa situação, para que a outra parte assuma o financiamento e ela não esteja dentro desse contrato, o banco ele tem que aceitar. E às vezes a saída vai ser vender esse imóvel, quitar o saldo devedor e depois fazer a partilha. Bom, então a gente vai recapitular. Quando nós estamos diante de uma partilha dos bens que há apenas um imóvel, e quem tem direito a ficar com ele? É primordial, inicialmente, que se haja uma tentativa de conciliação, porque a gente sabe que as partes sabem qual é a sua rotina, qual é a sua realidade, então os esforços são empreendidos para que seja feito dessa forma. Por quê? O juiz, se as partes não entram em um acordo, ele vai decidir, mas o juiz não sabe da realidade de cada uma das partes. Então, é mais interessante que se faça um acordo. Temos um imóvel apenas, ele pode ser vendido e partilhado aquilo que cabe a cada uma das partes. Uma das partes, se o imóvel for financiado, pode ficar e assumir o financiamento. Claro que tem alguns requisitos e algumas questões que têm que ser ajustadas com o próprio banco.
mas de toda forma, a parte vai ter preservada, né, que não ficou com o imóvel, vai ter preservada a sua cota. E tem uma questão também que é muito importante em relação aos imóveis. Tá bom, pode ser que qualquer uma das partes fiquem se houver um acordo ou a determinação legal com destaque àquela informação que eu passei para vocês em relação ao programa Minha Casa Minha Vida. Porém, nós não entramos em um acordo. Nós vamos ter que entrar com processo judicial. Uma das partes ficou no imóvel e eu tenho direito a aluguéis desse imóvel? Eu tenho direito a alguma indenização desse imóvel? Bom, enquanto não é resolvida a partilha, não é delimitado exatamente e há discussão sobre a proporção do determinado imóvel que cabe a cada parte, o imóvel ele fica num estado que no direito nós chamamos de mancomunhão. O que significa isso? Todas as partes, tanto uma quanto a outra, ela tem direito sobre a integralidade do imóvel. Não tem estabelecido exatamente, por meio de uma decisão judicial ou por meio de um acordo, que fulano detém 50% e Beltrano detém 50%. Então, esse é o estágio de mancomunhão. Não houve partilha ainda, a gente está em discussão, não sabe qual exatamente é a porcentagem de cada um, tem discussão se foi comprado antes ou depois da união, então fica nesse estágio de mancomunhão. Quando há esse estágio, não é possível, de imediato, cobrar os aluguéis, a não ser que haja uma determinação judicial, né? O juiz determine. Mas, se a parte está usufruindo do imóvel unilateralmente, só ela que está no imóvel, ela tem sim responsabilidade por pagamentos de IPTU, dos gastos com água, com energia, todos aqueles gastos que envolvem o imóvel enquanto não se resolva. Até porque não faz sentido e não é justo para aquela parte que não está ainda na posse do imóvel arcar com essas despesas. O mesmo se trata de financiamento. Aquela parte que ficou na casa, que ficou no imóvel, tem a responsabilidade de arcar com esse financiamento. Portanto, a outra não pode ser prejudicada por essa questão, por essa permanência, enquanto não resolvida a partilha. Quando está tudo certo, está tudo de acordo, é muito mais fácil. A gente sabe que cada um tem, está tudo estabelecido, 50% pode ser arbitrado aluguéis ou combinado aluguéis entre as partes e ela indeniza a outra em relação à parte, né, a porcentagem que lhe cabe. E nesse sentido também, existem muitas dúvidas de vários clientes. Por exemplo, eu tenho filhos e eu tenho um imóvel. E eu tenho, o pai sai, ou o genitor sai da casa, a mãe fica na casa, com os filhos, e o pai tem que pagar pensão. Só que a mãe também teria que pagar aluguéis. Nesse sentido, a mãe tem que pagar aluguel e o pai tem que pagar pensão. Eu posso compensar esses valores, por exemplo, R$1.000 de pensão e ela tem que ressarcir ele em R$500 de aluguel. Não pode. A pensão é uma coisa e o aluguel é outra coisa. A pensão é uma relação entre quem vai pagar, né, o alimentante, com o alimentado. Então, é da parte que está pagando com a parte que está recebendo. E quem recebe é o menor, é o incapaz. Então, não tem como compensar isso, porque a relação dos aluguéis é entre os ex-cônjuges. Então, são coisas completamente diferentes, né? Eu sei que esse tema de partilha de bem imóvel gera muitas dúvidas. Tem mais alguma dúvida que não ficou esclarecida? Comenta aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal, fique atento às notificações, que logo mais tem muito conteúdo jurídico para vocês.